Oi, pessoal, Cine Precisa aqui, reunidas novamente, trazendo um filme para debate. A gente vai falar sobre os Fabelmans, o filme do Steven Spielberg, que foi feito como uma autobiografia, né? Um filme lindíssimo sobre a família dele, sobre a história dele, e passa por várias épocas, vários acontecimentos, e com isso a gente vai falar um pouco sobre família, ciclos familiares, vínculos e papéis, né? Os filhos, os pais e os desejos, ok? Vamos lá. Eu sou a Raquel Schatz, eu sou psicóloga intercultural com foco em atendimento em casais interculturais. Eu sou a Ângela, psicanalista, psicóloga intercultural, atendendo brasileiros no Brasil e no mundo. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre a parte que mais me chamou a atenção desse filme, que é a questão da elaboração do trauma, né? Os pais, quando vão levar o menino para o cinema, eles tentam explicar, eles tentam antecipar para ele o que que pode assustar ele, o que que ele pode ficar chocado. No entanto, mesmo assim, ele fica chocado com a cena, né? E a forma dele de elaborar é através de depois começar a reencenar esse choque dos trens. E através da sensibilidade artística da mãe, ela consegue perceber o quanto que seria valioso para ele ter a filmadora e poder reencenar isso e ver quantas vezes ele precisasse, né, até que aquela cena se elaborasse. E é muito comum, quem convive com crianças sabe que as crianças assistem 1 milhão de vezes o mesmo filme, até que ainda tenha algo a ser elaborado ali, né? Então, para a gente aqui pensar na história do próprio Steven Spielberg, o quanto que foi através da arte que ele pôde sublimar muitas das coisas da vida dele, né? Ele aprendeu ali com este filme que ele assistiu o quanto que o traumático poderia ser reelaborado através da atividade dele, né? Então ele sai de um lugar passivo de viver o susto e o trauma para poder ir reelaborando isso e poder através da lente do cinema também ir mostrando o olhar dele sobre as coisas que acontecem. Passo a palavra para a Raquel, então, para ela dar sequência nisso. Uhum, sim. E eu acho interessante, né, puxando um pouco disso que você falou, né, que eu acho que depois que ele faz todo esse processo de elaboração, né, ele dá um novo significado para o estar atrás das câmeras, né, o quanto isso coloca ele numa posição muito diferenciada, né, em relação aos outros. Ele ter, né, para mim ficou muito uma ideia de poder, né, o como ele consegue contar uma história através dos olhos que ele deseja quando ele tem as câmeras na mão, né? Acho que a Paty vai falar um pouco mais sobre outras questões relacionadas a ele, mas eu acho que é uma das maneiras também, vamos dizer, dele compensar aspectos negativos da vida dele, né? É através desse movimento, né? Desse positivo que é, bom, eu sou o dono da câmera, né? Eu filmo você, eu pinto você da maneira que eu quiser, né? Então é bem interessante. Até depois, né, com o passar do filme, ver como que ele se relaciona com os colegas de escola e como essa relação se transforma quando os outros se dão conta desse poder que ele tem. Tati? É, ele sofreu bullying, né, quando era adolescente, na escola, e isso a gente sabe que é uma coisa que machuca muito, né? Assim, tem muitos a coisa dos nerds sofrerem bullying porque não sabem jogar futebol, porque não, mas tiram uma nota boa e com ele acontecia isso. Também foi um jeito eu gosto de pensar às vezes o poder como uma coisa de poder, né, como substantivo, o poder e poder verbo, porque ele conseguiu, né, se encontrar com a arte e a potência da arte. Eu sou suspeita para falar, porque eu sou muito das artes do cinema, eu acho que é transformador, e nele foi para a questão de fazer cinema, né, e fazer um cinema lindíssimo que sempre foi um grande sucesso, lidando com e colocando na tela as suas dores, né, os seus ciclos familiares de quando era
criança, depois adolescente sofrendo bullying na escola, depois adulto, e as escolhas dele, o que que eu faço, e conversa com o pai, não conversa, né? Quando começa a se aproximar mais do próprio pai. E é um filme que tem muitas camadas para serem exploradas. Poderíamos falar durante horas, mas quero deixar vocês falarem um pouquinho mais sobre o que tiverem que falar, quiserem falar. Juntando com essa questão do bullying, né? Ele ficou muito mais forte do que todos os valentões com o poder da edição dele, né? Porque o que ele Uhum. faz na cena da praia, onde ele consegue ridicularizar os meninos que espancaram ele, né? Onde ele consegue pegar um dos meninos e colocar o menino como fantástico, garoto dourado, assim, e depois o menino fica muito bravo e diz assim: como assim, né? Eu te tratei tão mal, eu fiz tanta coisa ruim para você e você me coloca dessa forma ali na câmera, né? Então, é exatamente isso. Ele conseguiu usar pela inteligência o poder dele para conseguir se colocar de uma outra maneira, né? Porque se ele fosse para brigar, ele estava perdido, né? Ele tinha pouca vantagem, né? Uhum. Sim. Eu vou fazer uma pequena mudança do tópico, né? Porque eu queria falar muito sobre o papel da mãe dele no filme, né? Que eu acho que para mim é a personagem mais profunda do filme, é ela, né? Que ela traz várias questões. Acho que primeiro sobre saúde mental também. Em alguns momentos eu me questionava, né? Se tratava de alguém que sofria ou de uma depressão profunda, né, ou até às vezes alguma psicopatologia. É interessante pensar também no movimento de mudança, porque eles mudam, né, de cidade, de estado dentro do Rio de Janeiro e do impacto dessa mudança na vida dela, né, e de mais uma vez também falar do amor, né, porque é interessante como o amor ressignifica as coisas. Né, o fato dela ter ali um envolvimento, né, com um amigo do marido, e que é interessante que o marido ele tem uma postura de aceitação, né? E eu não acho que seja uma postura, né, passiva ou assim, eu não vejo com maus olhos, na verdade, né? Eu acho que é de muita sabedoria da parte dele, né? De ter esse entendimento de que, bom, ela ama outra pessoa, Maturidade, né? 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 Maturidade Que eu posso fazer com isso? Né? emocional. Que eu acho que é uma das coisas que hoje em dia está muito em foco, se a gente pensa, né? A dificuldade que cada um tem de deixar o outro ser livre, né? E ele traz isso de uma maneira, assim, não que ele não tenha sofrido, né? Acho que todo divórcio é sofrido, mesmo quando é o melhor para o casal, né? Mas de trazer isso de uma maneira que, olha, dá para se fazer da melhor maneira, né? Até pensando também no impacto nos filhos, né? E eu achei que a figura dela era muito interessante, pensar que ela também vem das artes, ela era pianista, né? Das coisas que ela abriu mão, né? Por conta também da ideia da família, né? Então, enfim, me chamou muita atenção a figura dela. Eu acho que às vezes nos filmes, é, nós aqui como três mulheres, né? Pensar como eles trazem essas figuras femininas é muito interessante. Com certeza, com certeza. E eu gosto eu sempre pensei assim que o cinema é uma projeção de imagem, né? E a gente tá ali, nós estamos projetando as nossas coisas no filme também. É a mesma palavra com dois, que nem o poder, né? Poder, projeção. Porque por que que a gente tem filmes que a gente sai chorando? Por que que tem filmes que a gente sai com raiva de um personagem? Então, isso tudo ajuda muito a elaborar, né, para quem consegue fazer leituras e conversar, e ir mais a fundo, né, ver que a arte não é só, o cinema não é só entretenimento, longe disso. O cinema é pensamento. Isso disse o Gilles Deleuze, um filósofo francês, que tem dois livros falando sobre cinema e muito inspirador, porque realmente mexe com a gente, às vezes até em questões físicas. Eu já fiquei nervosa dentro do cinema, e não por filme de medo, de terror, mas de ansiedade, de angústia, né? Aquilo vai no nosso sistema biológico. Então, por isso que falar sobre cinema é sempre um prazer. A gente está aqui e semana que vem tem mais, ok? Tchau!